Amém? Vamos caminhar, vamos para 1 Crônicas 19, 20 e 21. Crônicas 19, ali a gente viu uma confusão, né? A confusão que quando morreu Naás morreu, era o rei dos filhos de Amon. Davi compadeceu-se, né, da morte desse rei e mandou seus homens para consolar os seus filhos. Chegando lá, os homens não entenderam, acharam que Davi havia mandado o povo para espiar a terra para um possível ataque. Então os príncipes daquele povo acharam que era como se fosse uma emboscada, eles iriam ver a terra para depois atacar. Aqui eu estava lendo um estudo, né, que diz que, como é mau o coração mau, né? Davi iria fazer o bem, né, compadecido da morte do rei, mandou seus homens para consolar o filho pela morte do pai, né, um ato bom, mas um ato bom num coração ruim, né? Ele não consegue entender isso. Então, aí houve toda uma confusão. O povo pegou os homens de Davi, que foram para fazer o bem, rasparam, né, a cabeça, rasparam a barba, que era um ato de desonra e de vergonha, rasgaram suas vestes, envergonharam, humilharam os homens de Davi, e ali em seguida travou uma guerra. Davi venceu os amonitas e venceu os sírios, né, homens que se levantaram, nações que se levantaram contra o rei de Israel. O que a gente aprende aqui é que muitas vezes o bem que a gente faz, ele não é entendido por um coração maldoso. Então, aí o bem que a gente às vezes quer fazer, o bem que a gente, você, o bem que você almeja, planeja e faz, muitas vezes, né, não é entendido e não é recebido por corações que são maus. Né? O povo, o ser humano é assim. Cada um reage segundo aquilo que tem no seu coração. Se a pessoa tem ódio, vai reagir com ódio. Se tem um coração de fofoca, vai reagir com fofoca. Se tem um coração de ingratidão, ele vai ser ingrato com você. A Bíblia aqui nos ensina que é assim. Amém? Mas o povo de Deus, né, nós oramos para que os frutos do Espírito estejam sempre, né, no nosso coração e que a gente não seja um desses, ou pelo menos seja tratado, né, a cada dia. Crônicas 20 é o mesmo relato de 2 Samuel 11, fala das vitórias do rei, fala sobre as guerras e as vitórias de Davi. A única coisa que é omitido, fazendo uma comparação dos dois relatos, a única coisa que é omitido é que nessa época aqui aconteceu o pecado de Davi com Betseba. Então foi aqui que Davi pecou com a esposa de Urias. E aqui não relata. Por que aqui não relata? Vocês lembram que lá no início a gente falou que Crônicas era um livro encorajador para o povo que saiu da Babilônia, para um povo que estava recomeçando? Então Crônicas foi escrito com assim, o objetivo de encorajar o povo, né, a de mostrar as qualidades, virtudes do Deus de Israel. Então por isso que houve essa omissão, né, dessa parte nesse livro. O algo que eu li também, que eu estudei, foi que o livro de Samuel, o 1 Samuel, né, é o 2 Samuel, capítulo 11, é um livro de uma visão humana. Então, a visão humana, ela sempre tende a mostrar a fraqueza do outro. E em Crônicas ele tem uma visão mais de Deus. E a visão de Deus é em amor, sabe? É em amor não mostrar e não exaltar, né, o pecado e a fraqueza do seu filho. Amém? Aqui a gente fala, continua o texto falando em guerra, continua que aí Davi continua vencendo suas guerras, agora venceu a guerra contra os gigantes filisteus, homens que tinham 6 dedos, né? Eram os gigantes, homens de mais de 2 metros de altura. E Davi venceu essas guerras e acabou que matando todos esses filisteus. Crônicas 20, continuamos com essas narrativas, sabe? E vocês veem que um foco assim, é o reino davídico sendo estabelecido.
e ao crescimento do reino, os relatos do reino de Davi. Crônicas 21, né? E aqui é um ato falho de Davi, que por ação de Satanás, eu li alguns estudos, por uma ação de Satanás, Davi resolveu mandar fazer um censo dos seus homens e do seu material bélico. E isso deixou Deus irado, porque, segundo relatos, né, essa atitude de Davi, ela demonstrou um certo orgulho de Davi, sabe, de querer ter na mão o quão grande era o seu reino. Então isso mostrou, né, algumas coisas que eu li, mostrou uma faceta de orgulho no rei Davi. Isso irou a Deus. E aí Deus chamou um seu profeta, né, o profeta Gate, o profeta da época que atendia o rei, e o profeta falou: olha, tu errou. E através do profeta Deus deu um recado: tu tens 3 opções. A primeira opção é o reino ter 3 anos de fome. A segunda opção é 3 meses tu vai sofrer derrota militar. E a terceira opção serão 3 dias de peste sobre a terra. Aí aqui é interessante que Davi disse que eu prefiro cair na mão de Deus e ser atingido, alcançado pela sua misericórdia, do que cair na mão de homens. E aí Davi optou por terceiro, que é sobre a peste na terra. E aí Deus mandou uma peste sobre a terra. E essa peste, conta o texto que a gente leu, matou 70 mil homens. Né? Matou 70 mil homens. Em meio a essa peste, essa matança na terra, Davi comprou um terreno. Ele comprou um terreno. Nesse terreno, ele levanta um altar. E nesse altar que ele levanta, Deus, a palavra diz, o arrependimento de Deus, Deus cessou com a peste. A palavra diz que Deus encaminhou uma ordem para o seu anjo, um anjo de morte, dizendo: para. Davi viu esse anjo de morte, né, parado, com a espada desembainhada, esperando uma ordem de Deus. E Davi pediu por misericórdia, e Deus teve misericórdia e mandou um anjo parar com a matança. Amém? Esse terreno comprado por Davi, lá de Jebuseu, se eu não me engano, Jebuseu, conta alguns estudos que foi o mesmo monte onde Abraão subiu para sacrificar Isaac. Então esse mesmo monte onde Abraão subiu, no Monte Moriá, onde Abraão subiu para sacrificar Isaac, foi o monte onde foi essa terra onde agora Davi construiu um altar para que parasse com toda a peste que estava matando o seu povo. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.